Bem-vindo, alunos, mais uma vez. Hoje a nossa aula é sobre a ferramenta de monitorização Ctrl+M. O que é o Ctrl+M? Para que ele serve? Vamos lá. Ctrl+M é um sistema de unificação para processos batch de toda empresa. Sistema dinâmico que oferece uma solução completa para produção e requisitos de controle para processamento em lote. Ctrl+M executa jobs em lote como scripts ou programas que podem ser executados em qualquer nível do sistema operacional ou sobre uma aplicação empacotada. Então, este é o Ctrl+M. Quais são os seus principais componentes? Nós temos a library, que é a biblioteca, onde nós colocamos os seus componentes. Temos a table e temos os jobs. Bom, para executarmos esses jobs, nós necessitamos de um calendário. Este calendário também é definido lá. Além do calendário, nós temos os schedules, onde nós criamos as dependências e os releases de job. O que seria dependência e release de job? Numa folha de pagamento, eu só posso rodar o Olerite depois que eu fizer o cálculo de salário. Então, o Olerite depende do cálculo de salário. E o cálculo de salário libera o Olerite. É isso. Mas também nós temos monitoramento e o pipeline. O monitoramento, ele monitora execução, os abendes, tanto da baixa plataforma como da alta plataforma, tá? E o pipeline, para nós entendermos, vou colocar aqui um exemplo bem grosseiro. Digamos que nós tenhamos uma empresa que lava roupa. Então nós temos uma máquina que lava, uma que centrifuga e uma que enxuga. Hoje de manhã vieram 3 clientes, me deixaram roupas. Mas eu não posso lavar essas roupas juntas, elas têm que lavar separadas. Leva 1 hora cada um dos processos, então eu levaria 9 horas, porque são 3 clientes. O que eu faço? Eu coloco as roupas do primeiro cliente para lavar. Quando acabar, eu coloco as roupas do primeiro cliente para centrifugar e já coloco as roupas do segundo cliente para lavar. Acabou, eu coloco a roupa do primeiro cliente para enxugar. Do segundo cliente eu coloco para centrifugar e do terceiro cliente eu coloco para lavar. Acabou, eu terminei o processo do primeiro cliente, coloco a roupa do segundo cliente para secar, coloco a roupa do primeiro cliente para centrifugar, acabou o processo, só falta a roupa do terceiro cliente para secar. Acabou, se nós observamos direito, o processo de 9 horas nós fizemos em 5 horas. Isso é um pipeline. É você reduzir o tempo de execução dos seus processos. Bom, menu principal do Ctrl+M. Nós temos aqui várias opções. Talvez na empresa que você vá trabalhar, tenha algumas a mais ou algumas a menos, mas as principais são essas aqui, tá? Nós vamos iniciar pela opção 2, Job Schedule Definition. Bom, os comandos que nós veremos nessa opção são Select, tá? Para visualizar
o cadastro de uma table, né? Uma cadena. Order, tá? Que permite que um job ou uma tabela seja esquedulado, né? Porém, esse job só será colocado na Active File após o Ctrl+M checar se existe calendário. Então tem que existir o calendário para eu esquedular o job. Bom, mas e aí? Eu preciso executar um job que não tem calendário. Eu posso executar pelo force. O force executa o job sem checar o calendário, tá? Graphic permite selecionar um table, cadena, em formato de gráfico para visualização do fluxo. Então aqui eu vejo os releases e as dependências através de fluxo, tá? Browse permite que eu visualize um job, uma tabela, tá? Só que ele não permite que eu atualize. Tem alguém alterando a tabela? Eu quero dar uma olhada nela. Eu entro com o browse, só que eu não vou poder alterar, tá? Delete para deletar um job. Job, eu visualizo o job, tá? Se eu tiver permissão, né? Copy permite copiar o job. P, que é o PLN, permite visualizar o período de um calendário. Então, P, eu vou visualizar o calendário. E o Insert para a inclusão de um novo cadastro de job. Essa é a opção 2, tá? Então, na linha de comando, eu digito 2. Bom, primeiro, Select. Então, reparem que ele já trouxe para mim aqui a biblioteca e a tabela, tá? Que eu já acessei anteriormente. E aí eu vou acessar a Schedule. A Schedule selecionada. Também reparemos que aqui embaixo eu tenho os comandos que eu posso executar aqui na linha de comando, tá? Edit, doc, plan, job state. Ok? Bom, então vamos lá. Nós digitamos aqui na linha de comando edit. Ele vai editar a schedule para nós. Bom, na schedule eu tenho mainlib, que é a biblioteca onde estão os meus jobs. O owner quer dizer quem foi que criou esses jobs. E o task type. Tá. Temos vários tipos de task type. Job, o CIL é uma execução cíclica, EMR é uma execução emergencial, STC é uma Started Task, CST é uma Started Task cíclica, EST é uma execução do job emergencial, ECJ é um job cíclico emergencial, tá? E WRN é uma execução de um aviso. Bom, então vamos lá. Nós estamos com a schedule editada. Eu quero fazer uma cópia de alguns itens da minha schedule. Então eu marco o início do bloco com RR, que é R de repeat, e o fim do bloco. Reparem, olha, que ele copiou logo para baixo ali, tá? Então o R permite que nós copiemos. Mas e se eu quiser mover? Aí eu uso o M de move. No início do bloco MM, fim do bloco MM. Reparem que ele tirou daqui de cima e colocou lá para baixo. Muito bem.
Mas e se eu quiser deletar? Mesma coisa, início do bloco DD, fim do bloco DD. Reparem, ó, que ele removeu as linhas. Tá? Eu posso fazer uma pesquisa em um schedule. Posso pesquisar tanto pela tabela quanto pelo job. Aqui nós preenchemos o job. Temos 3 opções para pesquisa. A primeira, eu paro imediatamente após a pesquisa, né? Eu pergunto novamente após 10 tabelas ou faço a pesquisa incondicional. Tá? Posso deletar um job? É a opção D. Ele pede uma confirmação. Por quê? Porque ele quer saber, ó, deleto mesmo da tabela ou eu crio uma outra tabela, tá, com ele. Order. É necessário que ele tenha um calendário para essa opção. E ele vai trazer para mim aqui uma confirmação e vai me mostrar o calendário. Se não tiver calendário, eu não posso usar essa opção. Force Job. Em algum momento eu preciso executar um job por algum motivo, tá? Que está fora do calendário dele, do dia dele executar. Então o comando force executa o job. O Graphic Flow, olha, ele vai trazer para nós o fluxo de execução, tá? Com as dependências, os releases. O P, que é PLN, vai nos permitir visualizar o calendário. Reparem que os dias que esse job é executado está com asterisco. Tá 15, 16, 17, enfim, aqui. Mas aqui ele só me permite visualizar, tá? Eu posso visualizar também o meu JCL, tá? Com o comando J. Então ele traz aqui o JCL. Tá? Posso copiar um job? Sim, o comando copy. Posso copiar para a mesma tabela, para uma outra tabela. Aqui está criando uma tabela nova, a tabela 01. E está mantendo o nome do job. Tá? Percebam aqui que ele falou que foi copiado o job e criou uma nova tabela aqui, a tabela 01. Okay. Eu posso inserir um novo job, criar um novo job. Ele abre essa tela, mas ele traz um history do job anterior que ele estava trabalhando, tá? Então ele já traz aqui algumas coisas preenchidas. E aí eu vou detalhar o job. Na alteração da tabela, o Ctrl M apresenta uma janela com as opções de salvamento. Então, essa é a opção. Por quê? Tudo que eu alterei, ele quer saber, você quer salvar isso aí? Mas, olha que bacana, ele permite que eu salve nas tabelas que eu alterei ou que eu crie novas tabelas. Se eu quiser que o que eu alterei vá para uma nova tabela, eu venho aqui no Create e coloco Yes. Ok? Browse. Eu posso visualizar uma tabela, tá? Também o Ctrl M nos permite parametrizações. Então ele tem várias variáveis que eu posso receber por parâmetros, tá?
Para quê? Para que eu automatize o meu processo. Hoje eu execute com um parâmetro, amanhã eu execute com outros parâmetros. Então aqui são os parâmetros que ele permite. Tá? E a opção 8 é a opção de calendário. O calendário, ele me traz os calendários, eu seleciono um, tá? Essa seleção vai me trazer os anos que eu tenho, eu seleciono um dos anos, e aí ele vai me trazer o calendário aqui, que eu posso avançar a tela, tá? Reparem, é um ano de 2006, então ele tem o mês 1, 2, 3, 6, eu posso avançar a tela. Os dias que o meu job vai rodar, eu coloco yes. O dia que ele não vai rodar, eu coloco o N. Então eu posso fazer o calendário de um ano inteiro e colocando yes em todos os dias que eu quero que meu job execute, que é o que foi feito aqui, tá? E aí nós temos o CTM dele, que é uma carga diária, tá? Claro que para mim rodar diariamente esse job, ele tem que ter um calendário, tá? Ok? Embora ele seja diária, ele respeita os dias do calendário, ok? Nós temos o ActiveEnv, que nós vamos deixar para próximas aulas. Então, até lá, alunos. Até a próxima.